Começa agora pela Rádio Alquimia, o programa Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, internautas, meus queridos internautas. Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Qual seria o tema de hoje. E eu resolvi ler uma canalização feita por Tânia Rezende em 2008, daquele livro 2012, A Era de Ouro. E vou ler uma mensagem que é de Saint Germain. Você sabe quem é Saint Germain, não sabe? É aquele mestre que é da transmutação. Ok? Então eu vou ler sobre a Era de Ouro, canalizada por Tânia Rezende, em 3 de março de 2008. E eu vou ler a mensagem, depois eu vou ler sobre a lei da compreensão e sobre tudo o que você acredita ser real se torna real por causa da nossa mente. Vou ler algum texto sobre o corpo também. E assim nós vamos fazer no nosso programa de hoje, ok? Então vamos lá, se você quiser participar, você pode mandar as suas perguntas pela Rádio Alquimia, tá? A fanpage da Rádio Alquimia, você pode ir pelo grupo da Rádio Alquimia, ou você também pode mandar alquimiaradioweb@gmail.com. Depois eu vou dar os contatos, todos os contatos, meu celular. Vou falar também sobre a agenda, sobre o que está rolando ainda em maio e em junho. Vamos lá. Quando se fala em Era de Ouro, vocês pensam em Saint Germain. E aqui estou para lhes trazer algumas informações a mais. Pensam em mim porque estou incansavelmente há eras trabalhando para que a humanidade pudesse chegar a um estágio de liberdade em todos os níveis de seus seres. E trabalho nesse sentido porque sei que a Era de Ouro é um fato possível dentro do plano divino para a humanidade. Venho trazendo a chama violeta e a ativação da presença divina, o Eu Sou, como recurso básico e fundamental de transmutação de todos os seus bloqueios e limites, para que possam finalmente usufruir estados perfeitos do universo. A estas transformações, vocês chamam de transição planetária. E o que estará no final desse processo é a Era de Ouro. E ainda digo mais, a Era de Ouro já está disponível para vocês. Basta que queiram se instalar nela. Seus desejos, suas intenções, unidos aos ensinamentos práticos que já circulam ao seu redor, os guiarão nesse processo. Muitos de vocês especulam sobre o tema e ainda perguntam como será a Era de Ouro. Sabemos como é difícil para vocês pensarem a respeito e criarem uma imagem sobre a Era de Ouro, porque estão tão acostumados à dor e ao sofrimento que suas mentes racionais não possuem elementos disponíveis para essa visualização. Porém, eu lhes digo que suas mentes superiores são sensações inconscientes. Trazem a intuição de tudo que está previsto a vocês como direito divino. Basta que permitam fluir a mente superior e seguirão clareza em seus pensamentos e imagens. Para despertá-los e lhes trazer informações, eu lhes dou alguns detalhes sobre os planos divinos. Aquilo que está reservado a vocês. E ainda aproveito para lhes dizer
que a Era de Ouro está em suas mãos. Fazer que a perfeição se instale em sua realidade só depende de vocês. Posso ajudá-los, porém não posso fazer por vocês. Posso trazer-lhes dicas e instruções, porém vocês são livres para segui-las ou não. Contudo, afirmo-lhes que o tempo é chegado. Sugiro que não se demorem a começar a trabalhar seus interiores, transmutando o ego e todos os limites. Saibam que não entrarão na Era de Ouro levando ódio e discórdia. As vibrações amorosas serão imprescindíveis. Vejam então as possibilidades dessa era e alguns passos previstos para que a humanidade possa estar nela. Assim é o plano divino. As pessoas serão plenamente felizes e terão tudo de que necessitam e que desejam. Saberão atrair para si todas as situações, assim como pessoas que poderão contribuir para o seu crescimento em todos os níveis. E ainda entenderão que se sentirão completos se toda a humanidade caminhar unida rumo à felicidade geral. Todos os seres manifestarão o melhor de si em prol de um bem maior. Amor e alegria serão a tônica do seu dia. Relações comerciais ainda existirão, porém, a consciência do valor monetário se modificará. Entenderão outra forma de lidar com o dinheiro e saberão que a moeda é base de troca e não de acumulação ou de especulação. Respeitarão o trabalho de cada ser humano e utilizarão a moeda vigente para mostrar a valorização do trabalho alheio, sem a sensação de estar sendo usurpados ou roubados. Tenderão a criar uma única moeda mundial e a prosperidade será natural a todos. Viverão em uma sociedade mais justa para todos. A consciência coletiva será o grande propósito. Todos saberão que uma pequena ação individual poderá interferir em um todo planetário. A Terra será vista como fonte amorosa de alimentos e recursos, e passarão a cuidar do planeta como se fosse um filho. Ferir a Terra com agrotóxicos ou pesticidas desaparecerá e será considerado um ato primitivo. O plantio terá prioridade porque saberão que dali virá o sustento e o subsídio para todos. Os recursos serão imensos e abundantes, e não haverá necessidade de guardar, acumular e de não distribuir. Precisarão cada vez menos de remédios, pois perceberão que toda doença ou desequilíbrio tem sua fonte na energia bloqueada e utilizarão cada vez mais as técnicas para desbloqueio dessas energias, deixando o corpo saudável, jovem e imortal. Seus códigos genéticos serão limpos e elevados a níveis divinos, recuperando todo o seu potencial da perfeição. Guerras serão vistas como algo primitivo e abolidas, constando apenas em seus livros de história. Os recursos financeiros utilizados para fins bélicos serão desviados e investidos em soluções pacíficas e em tecnologia para que vocês possam reverter a destruição da natureza. Gradativamente as armas serão substituídas por tecnologia de cura e o que hoje vocês conhecem como exército assumirá outra função, a de ir
e vir por todas as partes do planeta, auxiliando, ensinando e trocando até que todos os povos possuam tudo o que precisam, desejam e merecem. Verão uma imensa troca de informações em todas as áreas: ciência, medicina, alimentação, economia, que será a prioridade. As crianças merecerão atenção especial, uma vez que serão vistas como a nova geração que trará o novo conhecimento e as novas ideias, contribuindo assim para a evolução da humanidade. Portanto, elas serão respeitadas e tratadas com dignidade. Serão educadas de maneira que possam desenvolver seus dons e seus potenciais. Suas relações estarão baseadas no amor e não mais na obrigação kármica. Saberão que cada qual está em seu próprio caminho e que cada um poderá contribuir para a evolução alheia, sem interferir ou manipular. As famílias serão pontos de apoio e encontro de almas, e não mais obrigações, manipulação e controle. Suas empresas estarão preocupadas em valorizar os seus funcionários, e todo trabalho ou profissão será visto como sagrado. As pessoas trabalharão a partir de seus dons naturais e conseguirão executar suas missões com beleza e fluidez. As equipes de uma mesma empresa serão vistas como colaboradoras entre si. Competições serão definitivamente abolidas e todos saberão que trabalham para um único objetivo comum. Tenderão a decidir por um único governo mundial, composto por líderes e representantes amorosos e compassivos de cada povo. E esse governo estará administrando as questões planetárias com uma visão global para o bem comum, sem perder de vista as necessidades e as características particulares de cada povo. Todos os povos serão respeitados uns pelos outros, terão saído do movimento de crítica, julgamento e controle, a partir de suas próprias crenças. Todos os povos viverão em harmonia. As religiões serão modificadas em suas essências com as descobertas da ciência. Tenderão a assumir uma única estrutura religiosa, com algumas diferenças que marcarão cada grupo de praticantes em termos de hábitos, costumes culturais e étnicos. Porém, saberão reunir-se em torno de um único objetivo espiritual e manifestar a espiritualidade para a expansão e a evolução da raça humana. Saberão definitivamente que somos um e que para o Criador não há distinção. Os ensinamentos dos grandes profetas serão finalmente entendidos e verão uma comunhão de ideias universais a respeito deste mesmo tema. E assim, serão uma humanidade inserida nos padrões crísticos e terão recuperado seu lugar digno no universo. A Era de Ouro caracteriza-se pela perfeição manifestada. A Era de Ouro requer que vocês saiam de seus egos inferiores e se assumam como presenças divinas neste planeta. A Era de Ouro requer que vocês comecem a se transformar por dentro e que olhem uns aos outros como irmãos e que manifestem o amor em suas realidades. Muitos detalhes ainda poderia narrar, mas acho que não preciso dizer mais. Repito que tudo isso está em suas mãos. Sim, este é o plano. E como todo plano, vocês precisam começar a trabalhar para consegui-lo e colocá-lo em prática. Digo-lhes que isso é possível e digo-lhes que é assim nas civilizações adiantadas. Eu lhes indico a ativação da presença divina.
Sugiro que comecem a se entregar a ela e que a deixem atuar. Quando vocês retiram seus egos inferiores de cena, a presença Eu Sou tem possibilidade de atuar e assim corrigir os erros. Permitam-se entregar-se ao divino dentro de você, dentro de vocês. Essa presença divina atua em sua vida pessoal e em sua realidade, consertando tudo e trazendo recursos de que você necessita. Eu lhes indico o uso da chama violeta para transmutar os seus bloqueios físicos, emocionais, mentais e espirituais. Sejam bem-vindos à Era de Ouro. Espero vocês por lá. Eu sou Saint Germain. Muito interessante. Então você vê, é um admirável mundo novo, onde não tem mais sofrimento. E isso foi escrito em 2012, 2008. Esse livro foi publicado em 2012. Então nós temos que mudar, nós temos que prestar atenção e transformar os nossos egos. Abolir isso. Porque só assim nós vamos conseguir chegar onde temos que chegar. Outra parte aqui que aqui fala é sobre a lei da compreensão. Se me perguntares o que é o universo, eu responderia: energia que existe pelo amor de uma força única e infinita. O que é o homem? Um dos veículos dessa força maior. Isso significa que o homem tem dentro dele a sabedoria infinita da fonte que o criou. Compreender é a base e o início de tudo. Então vamos, a partir de agora, separar em etapas para um melhor entendimento e coerência do real motivo, de forma que as pirâmides, primeiro as 8 leis universais, diretamente a construção de uma pirâmide. Uma pirâmide individual, é você. Pois é exatamente isso que cada um de nós faz o tempo todo. Em seu íntimo, está na verdade construindo a sua própria pirâmide. Esse é o símbolo maior do crescimento. Por isso, os egípcios, maias, atlantes e outras culturas sempre veneraram as formas piramidais. Por meio das nossas escolhas, acertos e erros, conscientizamo-nos e podemos diferenciar o certo do errado, o bom do mal e todas as diferenças, que são chamadas de dualidades existentes. De qualquer forma, sempre aprendemos. Cada aprendizado, cada experiência é um bloco que você coloca na construção da sua pirâmide. E esse bloco, no momento em que é assentado, se fixa e se eterniza. Assim construímos e alicerçamos a nossa vida por meio de pequenos aprendizados. A pirâmide de Quéops, a maior já construída, tem mais de 2 milhões de blocos, com 6 toneladas cada um. E supostamente demorou mais de 20 anos para ser finalizada. Como nas pirâmides do Egito, são necessários muitos blocos que devemos fixar em nossas pirâmides individuais, até que se tornem definitivamente o ponto final para a transposição de um novo plano de ascensão, o seu topo. Aperfeiçoando a lei da compreensão, você terá o poder do discernimento potencializado e a base de sua pirâmide estará pronta para receber mais e mais blocos. Compreender a nós mesmos é um caminho, especialmente individual, e cada um deverá descobrir o melhor formato e as melhores maneiras de você se encontrar no mundo em que vive. Nossa intenção não é mostrar uma única fórmula para o autoconhecimento.
pois esse, como o próprio nome já diz, é único e pessoal. Cada um deve se autoconhecer. E isso é uma questão singular. Nossa intenção é mostrar-lhe um pouco do mundo em que se vive, compreender o universo e suas leis naturais. Desejamos que aprenda a se conhecer melhor, para que assim possamos ajudá-lo. Esse é o objetivo principal. Compreensão do universo é, portanto, o primeiro passo. A eternidade. Como vimos no início, ele fala assim do livro, do início do livro, os capítulos, porque ele vai se seguindo vários capítulos. Se você tem o livro A Era de Ouro 2012, C. Torres e S. Zanquim, são as canalizações da Tânia Rezende, você vai lendo e vai se conscientizando e aprendendo que são os blocos da sua pirâmide. Ok? Eu vou ler uma outra parte aqui. Lembre-se que o propósito da vida é manter a vida, simplesmente isso. É importante que compreenda definitivamente que a mente tem o poder de realização, criação e atração. Ela é nosso instrumento de ligação com o universo e tudo o que existe. Com isso, tudo se manifesta em nossas vidas por seu intermédio. A mente devidamente aberta e consciente observa uma perfeita e direta conexão com a mente criadora. Tudo existe, tudo é possível de se realizar. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Lembre-se da lei da atração. Imagina que tudo existe como se existisse um catálogo universal à nossa disposição. Não precisamos comprar o que está ali. Para se ter, só é preciso acreditar e assim o terá. É mais ou menos assim que funciona no universo. Tudo que existe, ele pode ser ou não potencializado pelas crenças das pessoas. Nós somos seres eternos, seres de luz, pois viemos dela. Somos, essencialmente, antes de tudo, antes mesmo de sermos alma, espírito, mente e corpo, nós somos luz. Aquela que tudo cria e tudo condensa. Somos, na verdade, luz condensada que se desfaz ciclicamente como toda e qualquer forma de vida. Novamente, desde o átomo até a gigantesca estrela. Tudo é luz condensada que um dia se desfará para se transformar e se reciclar novamente. Compreender o universo como um organismo vivo e vibrante, que está em movimento constante, é entender que somos parte desse todo e de alguma forma estamos agindo na criação. Por menor que seja sua missão, o seu propósito aqui na Terra. Você está agindo e modificando o mundo. Portanto, não é um ser isolado e excluído. Faz parte do todo e assim deve entender. Quando pensa, deseja e age, está transformando automaticamente a vida de dezenas de pessoas. E as quais, por consequência, transformarão muitas outras também. Um simples ou um grande ato transforma o mundo. E essa transformação se chama ação criadora. Estamos no controle de nossas vidas quando estivermos no controle de nossas mentes, emoções, sentimentos e crenças. Olha que interessante, né, gente? Nós podemos materializar tudo, termos tudo. Basta nós acreditarmos. Basta nós fazermos para isso. É que as pessoas, a maioria das vezes, elas não acreditam. Falta a fé. Ontem eu estava lendo um livro que é o Evangelho dos Animais e foi muito interessante. Porque eu estava lendo
justamente ele fala sobre os animais, o espírito dos animais, porque é um livro de Allan Kardec. E falava uma parte muito interessante, que era sobre uma pessoa que o animalzinho tinha sido envenenado, levou no veterinário e estava pedindo para que a veterinária ajudasse. E a veterinária fez tudo o que podia, e o próprio dono do animal começou a rezar e falar para Deus, conversar com o cachorro, falando que ele era a coisa mais importante que tinha aparecido na vida da família nos últimos 4 anos, e que se ele quisesse continuar com ele, seria uma honra. E foi pedindo a Deus que, se fosse permitido tudo isso, que ele ficasse ainda na terra com a família. O cachorro estava no soro. Nossa, eu comecei a chorar muito nesse lado, e eu estava na rua, hein, gente, esperando uma situação. E foi muito emocionante, porque o ser humano, essa senhora, começou a rezar, falar com Deus, falar com o cachorro, conversar com tudo, e a sua crença. O cachorro foi melhorando, não tinha mais o que podia ser feito, e melhorando, ele viveu e continuou com a família. Imagina, nós criamos aquilo, nós criamos a nossa volta. E se for permitido, acaba sendo mudada muitas coisas. Então, tudo o que você acreditar tudo que você acreditar ser real se torna real. A mente tem esse poder. Enquanto mantivermos o foco nos pensamentos degradantes, mais eles se tornarão reais. E o resto vai embora. Então, pense nas coisas boas, nas coisas que podem ser realizadas. Tira o foco da sua vida, da ansiedade, do desespero, do fracasso, da tristeza. Porque a gente acaba alimentando as nossas células com essas emoções. As pessoas, elas têm o péssimo hábito de entrar no estresse, na ansiedade, no medo, no desespero, todas as coisas negativas. Então sai disso. Viva o seu melhor. Viva o seu dia como se fosse o melhor de todos eles. Agradeça. A mente se torna real, o que acreditamos se torna real. Portanto, se você acredita ser uma pessoa feia, você vai se tornar mais feio e você vai se autodestruir aos poucos. Se você acredita ser uma pessoa bonita, mesmo não sendo uma pessoa bonita, de passarela, sabe, modelo, você vai se sentir cada vez mais bonita e vai refletir no seu corpo e no seu semblante. Quanto mais lutar contra a sua natureza e sua condição, mais cansado você ficará. O estresse vem por condição e não por escolha. Se acreditar não ser uma pessoa incapaz, jamais será capaz. Se acreditar não ser um merecedor de riquezas, então nunca as terás. Se acreditar na força das doenças emocionais, elas se manifestarão. Se acreditar na força da violência urbana, ela se apresentará a você. Se acreditar no fim do mundo e no apocalipse, isso certamente acontecerá. Mas por que então continuam dizendo que a Terra está cada vez mais perto do fim? A resposta é direta. Já que não conhecem outra forma, continuamos batendo ainda na mesma tecla, não na imposição do poder pelo medo. Você tem a opção de acreditar ou não nessa imposição. Preferimos
que se liberte imediatamente e não seja mais um entre milhões de reféns do medo. Se acreditar que o seu futuro será muito mais difícil que o seu presente, certamente ele o será. Se acreditar no desamparo e na falta de oportunidades, nunca estará pronto a receber. Se acreditar que os demônios existem, atormentam e atrapalham a sua vida, eles certamente se manifestarão. Se temos esse poder pleno e soberano, então por que não utilizamos? Por que sofremos com doutrinas errôneas e manipuladoras do pensamento? Os detentores do poder há milênios já sabem disso. Sabem que para dominar é preciso controlar a mente das pessoas pelo medo e pela desinformação. Aplicar o terror, a crença em demônios, no pecado, nos infernos e nos castigos de Deus é a poderosa forma para impor essa dominação. Esse tempo de dominação, gente, está acabando. As informações agora são gratuitas. Esta ferramenta está disponível para se fazer a transposição de uma vibração de medo, em que estamos todos mergulhados atualmente para o amor natural. Acredite ser capaz, o universo lhe trará condições para isso. Seu corpo reagirá. O entusiasmo vai prevalecer. Acredite ser uma pessoa bonita e não só em frente do espelho. Você se vê como uma pessoa bonita? Então todas as pessoas assim vão te perceber, pois essa é a imagem que estará oferecendo. A imagem que as pessoas têm de você é simplesmente um reflexo do que está emitindo de dentro para fora do seu corpo. Acredite e declare a riqueza em sua vida. Acredite que pode e deve ter riqueza e dinheiro, pois muitas coisas por meio dessa riqueza deseja fazer. Acredite ser perfeito, saudável e forte. Emocionalmente, estará facilitando o trabalho incansável de todas as células do seu corpo. E não mais estará trabalhando contra elas. O bem-estar se manifestará e seu semblante resplandecerá. Acredite estar seguro, mesmo com a violência presente nas ruas e nas mentes dos outros. Estará devidamente seguro e protegido. Não deixe a baixa vibração do medo torná-lo refém. Evite de falar de tragédias, desgraças e afins. Somente se for extremamente necessário, do contrário, nada lhe acrescentará, a não ser mais medo e mais desespero. A probabilidade de que uma pessoa vive nessa baixa vibração, que vive com constantes pensamentos violentos, sofrer um acidente ou ser assaltada, é muito maior do que a pessoa que não vibra nessa condição. Ou sequer lembra de que existe a violência e os problemas urbanos. Se você deseja estar protegido em vez de cercar a sua casa, erguer muros, blindar seu carro, trancar seus filhos dentro de casa, acredite estar protegido e assim estará. Comece a reformular o seu padrão de pensamento. Mostre-se forte perante os problemas que existem. Reaja. Não fique inerte ante o mundo. Acredite na transformação do mundo e não em sua destruição. Por fim, acredite na força suprema, na luz divina, na força da criação, na superioridade da força do amor sobre a força do medo. A força do pensamento positivo sempre será mais potente que a do pensamento negativo. Acredite em Deus como a força que gera o amor, a abundância, e faça parte disso. Se você acreditar assim, assim será. Não acredite mais em demônios, eles não existem. Só se manifestam se os invocar. Sequer pare
um milésimo de segundo para pensar nisso. Esqueça-se disso, apague tudo o que foi dito. Invoque Deus e Ele se manifestará. Acredite que Ele está presente em todas as células do seu corpo e todos os pensamentos e intenções em todos os seus atos e decisões. No seu trabalho, na sua família, negócios e amigos. Acredite e assim Ele se manifestará fortemente. Portanto, esqueça de uma vez por todas que o mal está presente e prestes a bater em sua porta. Ele não existe, mas se torna real se você passar a acreditar nele. Essa mensagem, ela principal, né? Ela fala para utilizar a sua força mental intencional para agir em perfeita conexão dentro da criação. Esqueça os velhos modelos e mude. Quebre os paradigmas que foram impostos e viva na abundância e na paz. Para isso, todos foram criados para viver o bem-estar, manter a vida e estabelecer a verdade e a paz universal. Nem tudo precisa ser complexo para ser eficiente. Você pode se integrar na natureza, né? Sempre que possível. E você começa a fazer com que as coisas sejam mais simples. Olha, vislumbre a maravilha da criação. Veja o mar, o movimento das marés. Olha para o céu numa noite estrelada. Percebe o movimento que a Terra está fazendo. Venere o Sol sempre que acordar e agradeça pelo calor, pela luz e pela energia que você está recebendo. Valorize a água, que é abundante, atualmente é escassa, mas é abundante, e lembre-se por quantos lugares e estados ela já passou para se purificar na natureza e estar à nossa disposição. Sinta a energia dos planetas e sua extraordinária força. Lembre-se que o planeta Terra está girando a 1.800 km ao redor de si mesmo e a 108.000 km da sua trajetória ao redor do Sol. E nem sequer nós paramos para pensar nisso. Vá confiante em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos. Viva a vida que desejar. À medida que simplifica a sua vida, as leis do universo também se tornam mais simples. A lei da aceitação e gratidão. Antes de gostar dos outros, aprenda a gostar de si mesmo. Sem autoaceitação. Somos recipientes vazios que buscam ser preenchidos com um conteúdo qualquer que não é propriamente o seu. E a lei da aceitação, gente. A aceitação é um procedimento de purificação da mente. Perdoar-se em todos os aspectos, físico, mental, emocional, libertar-se dos sentimentos, pensamentos e lembranças negativas. Só assim você vai conseguir o equilíbrio necessário para manter a sua sintonia interna, vibrando na frequência do universo, a frequência infinita do amor. Aceitando o que começamos a compreender, fazendo com que a nossa mente se liberte de todas as resistências criadas por nós mesmos, que é o ego, ou impostas pelos padrões ultrapassados da sociedade e das crenças religiosas. Quando algo inesperado ocorre em nossas vidas, somos tomados de imediato pelo padrão de resistência que temos dentro de nós. Não compreendemos o porquê e qual a razão. Isso nos torna vítimas da situação, ou seja, autocorrupção, fazendo com que nos coloquemos em estado de alerta, pois o novo, o desconhecido, traz à tona o medo. O medo corrompe, o medo julga,
O medo cria, materializa e destrói. Por isso, ter a compreensão e o domínio sobre a resistência faz com que nossas mentes estejam preparadas, conectadas com o seu centro de sinergia. Para diferenciar o que é real e o que é ilusório, trazendo-nos o entendimento que nada mais é do que a aceitação. Uma vez que não criamos a costumeira resistência, a conexão com o nosso centro de sinergia se faz clara, causando um súbito bem-estar em que enxergamos com os olhos da compreensão e aceitamos o evento com naturalidade e desprendimento. Quantas vezes você teve um fato novo na sua vida e que você, a primeiro momento, você teve algumas resistências? Tudo. Novas de outras pessoas, o como fazer, às vezes eu fico meio resistente no início. E aí eu começo a ter a aceitação. E é muito bom isso. Aceitação do novo, das mudanças, das transformações, é o que faz nós termos a mente aberta. Porque pode ser que naquele momento, a maneira que nós pensamos em fazer alguma coisa não é adequada. Nós precisamos de uma outra maneira para fazer, para que possamos modificar a nossa vida. E são muitas coisas, são muitas situações. Nós temos que aprender a deixar de ser resistentes, gente. Preconceitos, resistências, tudo isso faz com que nós atrasemos a nosso nível de evolução, ok? Vou falar um pouquinho da minha agenda cultural. Eu atendo em Santa Amaro às segundas e sextas-feiras a partir das 18h30 e sábados de manhã a partir das 9h30 da manhã, fazendo direcionamento com as cartas. Sou consultora de Feng Shui também. Você pode entrar no meu site, que é o silviacaringe.com.br. Você vai ver todos os tipos de atendimentos que eu faço. No caso da consultoria, lá tem os questionários que você pode pedir orçamento sem compromisso. Entra lá no site e o compromisso, o orçamento é sem compromisso, ok? Para você ter uma ideia, às vezes você fala assim, não vai ser possível fazer a consultoria. É possível sim, gente. É muito possível e basta você se programar, organizar, porque nós não vamos jogar tudo fora e colocar tudo novo, ok? Vai lá no meu site, você vai ver os outros tipos de atendimentos que você pode fazer a nível pessoal e a nível pela internet, ok? Eu também estou à tarde, algumas tardes e quartas-feiras e quintas-feiras nas Perdizes, fazendo atendimentos por Skype, por telefone, pessoalmente. Vou na casa das pessoas também. Basta você me contatar, então, você sabe os contatos, que é alquimiaradioweb@gmail.com, eventos profissionais 2010@gmail.com. Você pode também ligar no meu celular ou falar pelo WhatsApp 011 97186 9710 e eu te dou as informações que você precisa para todos os atendimentos, inclusive valores, ok? Nós vamos fazer o curso de tigelas tibetanas e de cristal, onde nós vamos aprender a tocar as tigelas com proteção, segurança, na luz. Nós vamos ensinar, eu e mais uma amiga, nós vamos ensinar
uma técnica. Essa técnica de você tocar as tigelas, de se harmonizar, de cuidar de você. É qualidade de vida. Vai ser a bênção dos animais. Você pode levar o seu animal lá em Santa Amaro. Você pode levar o seu animal, você leva uma garrafinha de água e ela vai ser fluidificada. Quando você se cuida, é o mesmo tratamento. Os doutores espirituais acabam fazendo os doutores espirituais, eles fazem o tratamento no seu animal de estimação. Então, não tenha medo, leve o seu animal, porque se você não se cuida direito, ele pega para ele tudo aquilo que seria para você. Ok? Os contatos: alquimiaradioweb@gmail.com. Tem a fanpage, tem a Rádio Alquimia Transformando Seu Ser, que é a fanpage da rádio. Temos o grupo da Rádio Alquimia também. Temos também, gente, outros contatos, que é o Skype da Rádio Alquimia. Nós temos o meu e-mail, eventosprofissionais2010@gmail.com. E tem meu celular, meu WhatsApp, 011 971869710. Quando a gente quer entrar numa era de ouro, quer fazer as coisas pra gente, pros outros, a gente tem que praticar a gratidão. A gratidão é o primeiro passo para você mudar a frequência, para você entrar nas frequências mais elevadas e se conectar com o seu interior, o seu self. É a gratidão que nos coloca diante de nossa verdadeira realidade, despida de todo o véu do ego. Compreendendo essa via de mão dupla, realidade verdadeira e realidade ilusória, e aceitando a sua realidade, basta olhar para dentro de você, para o seu self, e buscar as verdadeiras respostas a todas as suas perguntas. Reconhecendo que criou o seu destino e que é o único responsável por isso. E aceitando a sua condição, ou seja, perdoando-se, brotará dentro de você uma paz indescritível. Automaticamente, a gratidão toma conta, fazendo que você veja somente o lado positivo da situação, da posição em que se encontra. Então, o que você está esperando? Você só conseguirá o que realmente quer se, antes de tudo, você for grata por sua vida. Quando você para de reclamar pelo que não tem e passa a agradecer pelo que tem, começa a ver a vida por outra perspectiva. É uma maneira de ordenar seus pensamentos e desejos e vibrar em frequências superiores a que está trazendo um mar de possibilidades em seu caminho. Agradeça ao universo. Olhe para a sua vida, valorizando agora. Agradeça pelas coisas que possui, que construiu, por sua família, pelos amigos, por seu trabalho, mesmo que não seja exatamente a vida com que sonhou quando criança. Agradeça do fundo do seu coração, sem nenhuma resistência. Entregue-se a esse sentimento tão nobre e veja um novo mundo à sua frente. Viva o presente eterno, a única realidade que existe em toda a intensidade do seu ser. Agradeça pelo que você tem, pelo que conquistou. Para de reclamar pelo que você não tem. Para de julgar as pessoas. Lembre-se de que quem julga também é julgado. Para de culpar as outras pessoas pelo que você não consegue fazer. Não culpe seus pais, seus irmãos ou qualquer outra pessoa pela situação em que se encontra. Mude de padrão. Em vez de culpá-los, tente achar um espaço na sua alma para agradecê-los. Enquanto você continuar se vitimizando,
sua vida não deslanchará. Em vez de você lastimar pelas pessoas em que, em primeiro instante, parece ser uma pedra em seu caminho, agradeça. Pois são exatamente essas pessoas que o provocarão a agir, crescer e aprender. Em um primeiro instante, você pode aceitar e compreender, mas poderá com o tempo amadurecer, aprender e obter ferramentas para passar tranquilamente sem grandes dificuldades. E você vai neutralizar essas situações insustentáveis. Pode ser amizade, relacionamento amoroso, pode ser o que for. As relações humanas são, por natureza, complexas, pois viemos para esse plano especialmente para aprimorar os relacionamentos entre as pessoas. Note que a vida nos provoca incansavelmente para nós expandirmos pelos nossos relacionamentos. A nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com o nosso próprio corpo, com o nosso espírito. As pessoas que acreditam ser más pessoas, na verdade, fazem parte do seu aprendizado. E lá na frente você vai agradecer a elas, por elas terem passado no seu caminho. Todos nós já tivemos esse tipo de experiência. Eu mesmo. Agradeço a cada mestre que passou no meu caminho de vida, porque se eles não tivessem passado, eu não sou a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria aprendido muitas coisas, até a nível profissional, de fazer as coisas. Eu estaria parada no tempo e no espaço em uma única direção. E a minha vida é feita de várias possibilidades, de vários caminhos. E eu trilho todos esses caminhos. Agradeço todas as pessoas que realmente mostraram que eu sou capaz de fazer as coisas. Então, gente, agradeça as pessoas do seu dia a dia que lhes prestam serviço. Sabe? Um jardineiro, uma faxineira, algum fornecedor. Agradeça por você conseguir pagar os seus compromissos. E quando você for pagar, imagine que o dinheiro ele está sendo útil as suas contas o mais rápido que puder e agradeça por ter conseguido condições de honrá-las. Aceite as dificuldades e as diferenças. Evita sempre praticar o julgamento. Busca a saúde, a beleza, aceite seu corpo como ele é, seus limites, sua condição. Se você não se aceitar, você vai entrar numa espécie de espiral e vai começar a não se aceitar mais, se rejeitar. Aceite as pessoas à sua volta, família, amigos, filhos. Agradeça por tê-las na sua vida. E comece a dar mais valor para elas. A aceitação, seja mais autêntico. Aceitação não tem nada a ver com humilhação. É uma coisa energética. Agradeça, gente. Agradeça. É você estar consciente e soberano nos momentos mais difíceis. Então, agradeça cada vez mais. Agradeça, faça da sua vida uma interna gratidão e você vai ver que tudo começa a se realizar cada vez melhor. Meu contato, liga para mim, marca a sua consulta, seus direcionamentos. Agradeça por você estar ouvindo o meu programa e eu estar na sua vida, que você pode lucrar muitas coisas com isso. Você pode aprender. Liga 011 97186 9710. Fala comigo, marca sua consulta, eu posso ajudar você a se direcionar.
Aceite as dificuldades, aceite as diferenças, não julgue. Quando você estiver desanimado ou doente, pense: sou perfeito, sou forte, meu organismo é provido de vitalidade e em breve estarei novamente no meu estado ideal. Frases positivas, afirmações positivas. Agradeça, gente. A gratidão é a principal. Agradeça sempre que você puder. A todas as situações. A todas as pessoas. A tudo que estiver na sua vida. Porque nada é por acaso. Pessoas que conhecemos, situações que vivemos, nada é por acaso. Tudo faz parte do nosso aprendizado, principalmente quando nós nos abrimos para que as mudanças aconteçam. E se as mudanças acontecem, nós evoluímos. Nós viemos para aprender. Nós viemos para acreditar, mudar este mundo, mudar principalmente quem nós somos. Nós viemos para agradecer. Liga para mim. 011 97186 9710. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carinti.